Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Mãe e Filha Crochê Moderno. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a produzirem a bolsa Lavínia, essa peça maravilhosa desenvolvida com fio de poliéster de 5 milímetros e com acessórios de metais e alça toda em crochê. Fica comigo nessa aula que você vai amar reproduzir essa peça. Para essa aula, a gente vai utilizar uma agulha 3,5 mm, isqueiro, tesoura e também um fio de poliéster. Eu vou estar utilizando o Atlântico Poly de 5 mm da Supremo Fios. Também vamos precisar de um botão imantado costurável, argolas articuladas e também essa bolinha de metal, que eu vou deixar todas as referências aqui na descrição para vocês. E a gente vai utilizar 8 unidades no total. Eu vou colocar a descrição para vocês encontrarem facilmente esses metais lá no site da SMS Metais. Vamos iniciar a nossa aula. Para iniciar a nossa peça, a gente vai fazer correntinhas. Nós vamos fazer 21 correntinhas no total. Após fazermos as 21 correntinhas, vamos pular uma correntinha e vamos voltar fazendo um ponto baixo para cada correntinha até o final. Chegando aqui no último ponto, nós vamos colocar 4 pontos baixos no mesmo buraquinho, fazendo assim o canto da nossa base. Depois, a gente vai voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, né? Já escondendo o fio que sobrou ali do nosso trabalho, do início do nosso trabalho. Então, a gente vai fazer essa volta toda em pontos baixos. Chegando aqui novamente no último ponto, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo buraquinho e depois a gente vai colocar ali a nossa agulha por trás do ponto, tá? Igual estou demonstrando no vídeo. Puxa o fio para trás, coloca a nossa agulha na lateral do ponto, tá? Puxa o fio para frente novamente, faz um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer outro ponto baixo no mesmo buraquinho. No próximo ponto, outro ponto baixo no mesmo buraquinho, ou seja, a gente já fez aqui 2 aumentos e no final a gente vai fazer mais 2. Agora, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e quando chegar lá na lateral, a gente vai fazer novamente outro aumento. Aqui, a gente vai começar fazendo o nosso aumento exatamente onde a gente começou a lateral na carreira anterior. Ou seja, esse canto vai ficar com 4 aumentos, 4 bloquinhos de pontos baixos duplos. E aí, vai seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar do outro lado novamente. Chegando do outro lado, a gente vai finalizar os 2 pontos, os 2 aumentos que faltavam. Tira a agulha, introduz a agulha lá no primeiro ponto, puxa o fio para trás, coloca a agulha na lateral, puxa o fio para frente novamente e faz um ponto baixo. Agora, os nossos aumentos a gente vai fazer intercalados. Faremos novamente 4 aumentos, mas a gente vai intercalar um aumento, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Lembrando que a gente tem que totalizar 4 aumentos também nessa carreira. Então, a gente vai seguir nas laterais, nos lados, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E nas laterais, nos cantos, né, a gente tem que fazer 4 aumentos, mas intercalando um aumento e um ponto sozinho. Olha só, aqui a gente fez um aumento, um ponto sozinho, um aumento e vai seguindo fazendo dessa forma, ficando com a quantidade exata de 4 aumentos e intercalando um ponto duplo, né, e um ponto sozinho.
Agora, a nossa base está pronta, a gente não vai fazer mais nenhuma carreira de aumento. A gente vai ficar com um total de 3 carreiras de aumento e agora a gente vai seguir fazendo a nossa peça um ponto baixo para cada ponto de base, sem mais nenhum aumento. Então, a gente fez ali 3 carreiras de aumento e agora não vamos fazer mais aumentos, vamos seguir fazendo todas as carreiras em pontos baixos. Uma dica bem bacana que eu gostei de trabalhar com esse fio é que ele é extremamente macio, mas uma dica legal é para você não apertar tanto o seu ponto. Então, por isso, até que eu estou utilizando uma agulha 3,5. O meu ponto, ele não é um ponto folgado, ele é um ponto apertadinho. Mas, por exemplo, se eu quisesse que essa peça ficasse ainda mais apertadinho o ponto, eu teria utilizado uma agulha de 3 milímetros. Mas eu decidi usar uma de 3,5 porque eu queria que ela ficasse uma peça estruturada, porém maleável. Então, a gente vai seguir fazendo, né? Eu iniciei aqui novamente outra carreira. E aí, nós vamos fazendo carreiras, né, dando voltas e fazendo carreiras de pontos baixos, não apertando muito o ponto, tentando manter sempre a mesma tensão, né, porque peças só com ponto baixo, tende a gente não conseguir fazer as tensões iguais, mas o legal é que uma peça simples que a gente consegue treinar ali os nossos pontos no crochê. Então, a gente vai seguir fazendo e aí nós faremos 20 carreiras. Se você fez 20 carreiras e achou que ficou pequeno e você quer ela mais alta, não tem problema, pode fazer mais algumas carreiras, isso não interfere na peça. E aí, agora, eu vou ensinar vocês como que a gente vai fazer a parte do acabamento. Corta o fio, esconde ali, né, esse fio entre os pontos e dá todo o acabamento. Agora, a gente vai fazer o acabamento das laterais, que é, na verdade, o verdadeiro charme dessa peça. Aqui, a gente vai cortar um pedacinho de fio, tá? Eu não medi, então a gente pega ali um tamanho médio. E aí, a gente vai queimar a pontinha dos dois lados, tá? Por quê? Porque dessa forma, fica mais fácil para você passar entre as bolinhas, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos aplicar as bolinhas nas laterais. E aí, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu não utilizei agulha, eu fiz isso essa aplicação direto com a agulha de crochê, eu não fiz com a agulha de tapeceiro. Então, eu fui medindo ali, eu contei 5 carreiras a partir da base, tá? Peguei, introduzi a agulha, pus o fio por dentro e puxei ele pra fora. E agora, eu vou passar a bolinha de metal entre o fio, olha só. Aqui, eu utilizei a ajuda de uma tesoura, mas tomem bastante cuidado, porque já aconteceu de eu me machucar fazendo isso. Mas fica mais fácil, né, para colocar. Aí, eu vou medir ali mais ou menos, tá? Onde uma quantidade de fio. E agora, eu coloco a agulha novamente por dentro da peça, ó. E puxo esse fio lá pra dentro. Então, eu vou fazendo essa aplicação como se fosse uma costura mesmo. A única diferença é que eu não tô fazendo com agulha de tapeceiro. Eu tô fazendo com agulha normal. Agora, a gente vai puxar o fio de novo para fora. Então, você conta ali 2 carreiras, né, de pontos, puxa o fio para fora de novo, coloca a bolinha, puxa ele para dentro. E aí, a gente vai fazendo dessa forma, tá? Uma coisa bem interessante é que se você fez e ficou torto, não tem problema. Desmanche, começa de novo que vai dar certo. Então, a gente vai fazendo dessa forma, tá? Toda a aplicação das laterais eu fiz desse jeito, e aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse acabamento interno. Eu fui aplicando, e aí a quantidade que eu escolhi aplicar foram 4 bolinhas de cada lado. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o acabamento interno.
Depois que você aplicou as 4 bolinhas, ó, a gente ficou com um fio maiorzinho, aí eu vou cortar esse fio. Vou pegar o primeiro fio lá esse fio, né, que vem de baixo, e vou passar entre os pontos, sabe esses pontos que vão se formando por dentro? Eu vou passar, quando chegar lá em cima, eu vou encontrar com a outra ponta e vou puxar bastante, assim, tá? Não muito, mas eu vou puxar até pra ficar com um acabamento bem firme. Aí, depois que eu tiver dado 2 nozinhos, eu venho, corto e queimo com o isqueiro. Então, esse acabamento interno não vai dar pra ver, fica bem certinho. E aí, as bolinhas também vão ficar com uma aplicação bem firme. E aí, depois a gente vem e ajusta com a mão, ó. Eu venho e ajusto com a mão para ficar bem direitinho. Agora, você vai fazer a aplicação do outro lado, e exatamente igual a gente fez aqui. E agora, vamos começar uma parte além desse acabamento, tá? A gente vai fazer toda a parte de finalização. Olha só, aqui na minha eu já apliquei dos 2 lados. Eu vou colocar a etiqueta e nós vamos dar início à alça da nossa bolsa. Vamos iniciar a alça da nossa bolsa. Nós vamos começar fazendo 6 correntinhas. Depois, a gente vai fechar essas correntinhas com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai trabalhar pontos baixíssimos, pegando somente uma alcinha dessa correntinha que nós fizemos inicial. Então, a gente vai seguir fazendo ali pontos baixíssimos, pegando só na alcinha de fora. E aí, essa alça, ela é circular, então a gente não vai ter ponto de finalização. Então, você vai seguir fazendo pontos baixíssimos, dando voltas, né? Pegando somente a alcinha da correntinha que se forma, né? A alcinha de fora. Então, vai seguindo fazendo pontos baixíssimos, pegando somente uma alcinha da correntinha que se forma com o ponto e fazendo pontos baixíssimos. E aí, vai ficando dessa forma, ó. Quando já subir um pouquinho, você vai conseguir visualizar melhor. E aí, o importante, a dica dessa peça, é você tomar cuidado para não pular pontos, porque se você pular pontos, ela vai afunilando e aí vai ficando mais fininha. Então, para ela ficar na largura que a gente precisa, né, que a gente idealizou para essa peça, você não pode pular nenhum ponto. Então, vai seguindo ali fazendo de formas circulares, pontos baixíssimos, pegando somente na alcinha de fora. E aí, a nossa alça vai ficar desse jeitinho aqui. Ela vai ficar com aproximadamente 43 centímetros, mas também essa medida você pode fazer aí ou maior ou um pouco menor. Agora, a gente já vai para a parte dos acabamentos finais. Vamos fazer a aplicação do botão. O botão que eu escolhi para essa peça é um botão imantado costurável. Então, essa aplicação eu já ensinei em algumas aulas aqui do canal para vocês, que a gente faz a aplicação com costura. Então, eu costuro esse botão com agulha de costura e linha nylon transparente. Então, a gente vai fazer a aplicação e a costura desse botão na peça para fazer aí esse acabamento, essa parte da finalização e logo a nossa bolsa ficar pronta. Olha só. Botão aplicado, essa aplicação fica perfeita porque a gente quase não consegue ver a linha. Agora, a gente vai pegar as argolas articuladas e vai aplicar na bolsa e depois a gente aplica na alça. Por quê? Porque dessa forma a aplicação fica mais certinha e aí a gente não vai ter nenhuma dificuldade de aplicar. E aí, eu tô mostrando pra vocês aqui no vídeo completinho como que eu fiz essa aplicação. Olha só. Você pode sentir um pouquinho de dificuldade na hora de aplicar, mas aí depois ele entra e aí fica bem certinho e a gente vai ajustando.
E agora, depois de aplicar a alça, nossa peça está finalmente finalizada. A bolsa Lavínia é uma peça extremamente versátil, que você consegue brincar aí com as medidas, com o tamanho da alça, com o tamanho da peça. E também é uma peça cheia de possibilidades. Esse acessório que a gente colocou nas laterais, né, esses pingentes, está super em alta. Então, essa sugestão, né, essa aplicação que a gente fez foi totalmente intencional. Outra coisa maravilhosa dessa peça é essa aplicação dessa bandana em crochê feito com um fio mais fino. Eu vou deixar aqui na descrição mais informações sobre essa peça, né? E também, quem sabe, se vocês pedirem muito, eu trago em um outro tutorial essa bandana para você aplicar na sua bolsa Lavínia. Um beijo e até a próxima aula!